De volta aqui com Rede Notícia, ao meio-dia 41, e já com a nossa mesa e com a nossa entrevistada, que é a vereadora Júlia Santos, do PSOL. Vereadora, obrigada mais uma vez. É a primeira vez que a gente se encontra, né, pessoalmente. É prazer, né, estar aqui conversando com a senhora também, recebê-la aqui no estúdio da Rede Catedral, mas falando sobre um projeto polêmico, né, que são as escolas cívico-militares. Falávamos agora há pouco a respeito dessa discussão, que parou lá na Câmara Municipal, a partir de um pedido do vereador Pedro Patrus. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A dificuldade até mesmo de se propor uma discussão e um debate a respeito desse assunto. Tem sido difícil lá na Câmara? Boa tarde, né? Grata pelo convite, boa tarde às pessoas que nos acompanham. Já agradecer mais uma vez por esse espaço, pelo convite, porque eu acho que é muito importante a gente extrapolar, inclusive, ali o status do parlamento, aquele lugar do parlamento que muitas das vezes as pessoas não se sentem convidadas a participar das discussões políticas. Sendo que é a casa do povo, né? Sim, as discussões ali acontecem de uma forma, às vezes, um pouco acolorada, às vezes, uma forma mais branda, mas grande parte sem a participação da população de Belo Horizonte. Então, fica aí um convite para as pessoas a ocupar aquele espaço, ocupar aquela casa, que é uma casa do povo. É ali que decide sobre a vida de nós, belo-horizontinos. E entendendo disso, a gente tem visto, desde o ano passado, já um ciclo de projetos que a gente entende enquanto, para começar, projetos inconstitucionais, projetos panfletários e projetos que vai alimentar suas plataformas eleitoreiras que, não, de fato, não têm uma eficácia e não vai mudar a realidade gritante e a urgência das pessoas de Belo Horizonte. Nós temos questões muito mais sérias a ser tratadas, nós temos urgências muito mais latentes a ser tratadas do que os projetos que são colocados. São projetos vazios, projetos eleitoreiros. E dentro desse projeto da extrema-direita, que tem circulado nacionalmente, né? Belo Horizonte não é um caso isolado, mas Belo Horizonte encontra um terreno fértil para projetos dessa natureza, dada a configuração da casa. Né? Hoje a gente tem uma casa de 41 vereadores, a gente pode dizer que nós temos 10, mais ou menos, vereadores aí da esquerda, centro-esquerda. Então, mais progressistas, podemos dizer assim. E projetos desse tipo, a gente entende que, inclusive, ele extrapola essa polarização de esquerda ou direita. São projetos dificilmente aplicáveis. E a escola civil-militar é mais um deles, que a gente está assistindo aí, tramitando em outros estados, em outros municípios, e aí ele chega a Belo Horizonte. E ele chega a Belo Horizonte nesse formato e a gente entende, primeiro, que não cabe ao militarismo, não cabe a esse modelo proposto a ser implementado, porque a gente acredita na pluralidade, na diversidade, na democracia dentro das escolas. Não dá para restringir e obrigar ou recomendar, como eles estão querendo colocar, que os alunos estejam aí debaixo desse projeto, que é um projeto excludente, se a gente for pensar. Pegar essas crianças e adolescentes que estão constituídos numa outra realidade e colocar numa lógica militar, qual ganho, de fato, que a gente vai ter com isso? E, para além disso tudo, a gente entende que os modelos hoje já existentes são modelos que funcionam porque tem dinheiro, porque tem fomento. E aí, se você vai comparar o investimento que tem nessas escolas hoje, nesse modelo, que geralmente são particulares, e vai comparar com as escolas públicas hoje, você vai ver que é discrepante o investimento. E o projeto, por exemplo, não diz se o investimento vai ser o mesmo. Os cofres da prefeitura têm subsídio para adequar esse modelo? Porque a gente sabe que não é um modelo que a nossa realidade contempla. A realidade da educação municipal, da educação no país, é um processo de sucateamento, inclusive, que teve um processo muito latente desde o último desgoverno do presidente deles. Então, apresentar esse projeto, de fato, não é uma preocupação com a educação de qualidade, com a educação plural,
uma educação que vá entender de todas as dinâmicas. Inclusive, não é um modelo que agrega e que é adaptável a portadores de alguns tipos de deficiência. Hoje, o modelo da educação que nós temos é um modelo que inclui, não esse modelo que exclui, que está sendo proposto. Vereadora, além desse projeto das escolas cívico-militares, outro projeto que chamou a atenção da gente, que foi aprovado no início da semana, foi o que restringe as crianças no Carnaval de BH. E aí vamos lá, de dois assuntos que são muito próprios seus. Muita gente coloca, até ontem a gente entrevistou o defensor público, né, o doutor Paulo César, ele colocando claramente que esse projeto é racista, então vai de encontro à sua origem como afrodescendente, e também a questão de ser um projeto homofóbico, de encontro classificando como imoral comunidade LGBT. E aí todas as outras letras, me perdoe que eu não consigo guardar, e desculpe, me perdoe mesmo. Como é que a gente consegue dar margem? A gente está falando de Casa do Povo. Como é que você acha que o público belo-horizontino, o povo belo-horizontino, vai sentir à vontade numa casa que dispõe a discutir e a aprovar um projeto tão excludente dessa forma? Olha, por apenas uma visão de mundo, porque eu acho que isso é certo e aquilo é errado. Como eu disse, esse pacote da maldade, esse pacote de retirada de direitos... Que não é de agora, né? Esse pacote de uma tentativa de construir uma Belo Horizonte, e construir uma Belo Horizonte conservadora, que Belo Horizonte tem provado que não é uma cidade conservadora. Belo Horizonte é uma cidade combativa, uma cidade inventiva, uma cidade que a gente está aí entre o ranking das melhores cidades para se viver no país. Então, quando eles vendem esse discurso da cidade mais conservadora, é nessa tentativa de adequar ao bel prazer, ao olhar daqueles e daquelas. E aí você coloca uma questão muito séria, que quando a gente convida as pessoas para estar na casa, a gente logo entende que as pessoas não se sentem à vontade naquele espaço. Aquele espaço endurecido, aquele espaço que tem uma dificuldade para entrar, uma dificuldade para se registrar, um espaço muito duro, mas que é necessário e urgente a gente se fazer presente naquele espaço, porque ali é o espaço das discussões. E a gente sabe que a pressão popular, a gente sabe que o posicionamento popular, ele é fundamental, nem se for no lugar do constrangimento. E aí, projetos como esse, por exemplo, que proíbe as crianças do carnaval, primeiro que eles vendem um discurso que não é proibição. E aí eu chamo uma reflexão. Se não é proibição, é o quê? Se não pode crianças nos blocos de carnaval e recebe uma multa, caso tenha, isso é, para mim, a minha leitura de proibição. Outra coisa, o próprio texto, ele já vem na sua emenda dizendo fica proibido. Então, assim, quem quiser, tiver curiosidade, acessar, os projetos ficam disponíveis, né, no site da Câmara. Vão lá tirar suas dúvidas, porque eu acho que também falta trazer as pessoas para estar mais perto das discussões mais aprofundadas. A rede social hoje se tornou um lugar que é um campo de ninguém, né? Um campo onde se pode tudo. Então, eles facilmente vão até as suas redes, vendem as suas notícias como querem, deturpam as coisas para criar, primeiro, esse pânico moral. E não é de hoje que a gente está vendo a criação do pânico moral a partir das pautas das negritudes, de mulheres, de LGBT, de pessoas dissidentes de gênero, travestis e transexuais. São essas pautas que são sensíveis e que eu entendo que, muitas das vezes, nem os próprios governos de esquerda compram essas pautas desse campo e que são pautas usadas pelo campo da direita, da extrema-direita, para causar esse pânico moral. A gente assistiu a mamadeira nas escolas, o banheiro, a gente viu isso tudo. E a gente sabe que estamos em ano eleitoral. Então, mais uma vez, eles se valem dessa estratégia para causar o pânico moral. E aí, curiosamente, no texto proposto, que proíbe crianças no carnaval, parada LGBT, proíbe crianças nos blocos caricatos, na corte momesca e nos blocos afro de Belo Horizonte. Por isso, quando o defensor, o Paulo César, fala, inclusive um abraço para ele, um grande parceiro,
ele fala de um projeto racista, é porque restringe crianças, inclusive nos blocos afros da cidade. E aí, coloca tudo no mesmo bojo, como se fossem blocos que propagam uma promiscuidade. E aí, o que eles fazem? Recortam imagens e jogam no plenário, distorce essa imagem e jogam no plenário para justificar os projetos. Eles, sem menor escrúpulo, sem menor cuidado, eles distorcem as coisas. E aí, tem um problema técnico também. E aí a gente fala sobre esse problema técnico depois do intervalo. Pode Sim, ser? podemos. Porque esse assunto é bom demais, não dá nem para a gente parar aqui, porque a gente fica compenetrado e a gente quer sempre discutir aqui mais profundamente, né, os temas. Mas vamos para um rápido intervalo, rapidinho, a gente volta em instantes e a gente fala sobre essa questão técnica envolvendo o projeto sobre as crianças no Carnaval. América TV, a TV católica dos mineiros. O futebol mexe com o nosso coração e a gente não vive sem esta emoção. Quer entrar em campo comigo? No Bola na Rede, a gente fala dos jogos, da parte tática e daquele golaço. Informação, opinião e descontração. Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, à 13h. Oi, gente! Eu sou o Zé Carlos Pioto. Quer construir uma jornada com sentido junto comigo? Vamos conversar sobre qualidade de vida, relacionamento, envelhecimento saudável, espiritualidade e muito mais. Entrevistas, participações especiais e o nosso bate-papo que vai ser muito legal. Falando de Vida, de segunda a sexta-feira, às 16h. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 17h. Valorizar vidas, transformar vidas, inspirar vidas, renovar sempre. Com conteúdo que importa, a fé importa, a educação importa, a cultura importa. Evoluímos e estamos de casa nova, mas não é só uma mudança, é a criação de uma nova rede de comunicação, pautada na missão de transformar vidas. Um novo espaço, mais moderno, multiconectado e mais preparado para os desafios do nosso tempo. Seja bem-vindo à Rede Catedral de Comunicação Católica. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade. Conteúdo que faz sentido. Uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui. e 55. Sempre falo, né, Adriana, e quem está ouvindo e assistindo, que um dia a gente ainda vai conseguir transmitir os intervalos, os bastidores, que é uma beleza. Pode ser um perigo, hein? Pode ser um perigo também. O decoro parlamentar vai embora. Aí é verdade. Ô, Júlio, você estava falando sobre a questão técnica em relação a esse projeto do carnaval, de impedimento das crianças estarem em blocos de carnaval em Belo Horizonte. Eu, particularmente, eu acho que é uma discussão tão inócua, desculpa, eu vou utilizar uma expressão, porque eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Decoro parlamentar. Não, como eu não tenho decoro parlamentar, então é imbecil. É imbecil, uma ideia imbecil você pegar uma expressão tão genuinamente brasileira,
Uma construção social que é brasileira. Você gosta ou não gosta de carnaval, isso é fato. Isso é indivisível da alma do brasileiro. E você querer pegar pai e mãe não que gosta do carnaval, de levar o filho para o carnaval, isso é questão de foro íntimo, gente. A gente está rasgando o direito de ir e vir das pessoas. Você toca num ponto principal também, que a gente tem discutido, que já é reconhecido enquanto patrimônio cultural nacional o carnaval. Então, a gente entende que em todos os estados, ou praticamente todos os estados, tem expressões das festividades do carnaval. O carnaval é uma festa popular brasileira. E Belo Horizonte tem aí se despontado no cenário dos carnavais nacionais e teve um ano que foi o terceiro maior carnaval e a gente está nas cabeças. Uma construção belo-horizontina. Uma construção que vem do povo, uma construção literalmente e exclusivamente popular, e a gente luta para que se mantenha. O Carnaval de Belo Horizonte, em alguma medida, tem se tornado um negócio, mas aí a gente tem outro lugar de discussão também, que não dá mais para a gente ver o Carnaval de Belo Horizonte enquanto esse carnaval de bloquinho, de bairro, não é mais. O Carnaval de Belo Horizonte cresceu demais, extrapolou, foi para além da contorno. Hoje tem um processo de descentralização do carnaval e a gente precisa que não só a Prefeitura, mas que o Estado de Minas Gerais olhe para o Carnaval de Belo Horizonte. A gente precisa de um plano de trabalho, a gente precisa, com tempo de respiro, planejamento do Carnaval, com fomento, que não sucateie igual a gente vem assistindo historicamente. E aí, mais uma parte do processo de apagamento, de sucateamento, vem esse projeto. E quando a gente fala das questões técnicas desse projeto, ele não diz quem vai fiscalizar. Como vai ser fiscalizado? Onde vai ser posto para que as pessoas ali que vão passar pelo bloco, ou que estão no bloco, tenham visivelmente a classificação etária daquele bloco? Porque a gente sabe que, primeiro, só mais um adendo, é um projeto proposto por pessoas que não conhecem o carnaval. Não sabe, nunca foram na vida. Não sabe como se dá um bloco de carnaval. Porque o projeto, por exemplo, ele não determina o que é bloco. Em Belo Horizonte tem uma configuração do carnaval que a gente não tem como determinar o que é o bloco de carnaval. O bloco de carnaval é quem está cantando, quem está tocando, quem está puxando, quem está segurando a corda, quem está vendendo, quem está participando. Isso tudo ali é o bloco de carnaval. Como que eu vou responsabilizar alguém que vai fazer um cadastro e tal, por o fato de que eu estou no meu bloco de carnaval, vem alguém com um biquíni mais cavado, e aí vão entender enquanto, sei lá, assédio, ou quanto promíscuo, enfim. Entendi, sei lá, passou pela censura e vai dizer que aquilo ali é promíscuo, inadequado a crianças. Tem a questão. Como que eu vou ser responsável por alguém que está transitando entre os diversos blocos e passou pelo meu bloco e ali a classificação, por exemplo, etária me dada foi livre? É difícil. Como que eu vou responsabilizar esse bloco? Não tem como. Outra coisa, estou com meu filho, fui à padaria, não fui no bloco, fui à padaria com meu filho, saindo da padaria eu caio num bloco. Porque em Belo Horizonte é isso, a gente tropeça, você cai num bloco. Tropecei e caí no bloco. Quem que eu vou responsabilizar? Não dá. Você entende? E aí, eles colocam de uma forma como se a promiscuidade, primeiro, fosse atrelada às pessoas negras, porque está ali o bloco afro descrito, às pessoas LGBTs, porque na parada LGBT também não pode, e o carnaval. E a gente faz uma reflexão que o Carnaval de Belo Horizonte, praticamente, ele começa durante o dia. Ele funciona durante o dia. Quero saber onde eles estão vendo tanta promiscuidade assim durante o dia. Ou seja, depende do critério do olhar de quem está ali. É verdade. Vereadora, o papo é bom demais, a discussão é profunda. A gente quer agradecer a sua presença, o tempo está esgotado. Eu já estou devendo essa semana uns 5 minutos para o Júnior Brasil e eu tenho certeza que, ainda mais que eu vou conversar com ele ali,
ele vai me pegar pelo pescoço. Obrigado pela sua presença aqui. Grata mais uma vez por esse espaço. Obrigada, esse espaço que a vereadora. gente pode alcançar as pessoas que acompanham, né, o seu público que acompanha as discussões que acontecem lá na Câmara. E um convite para as pessoas de bem dessa cidade, porque até isso eles categorizam quem são as famílias de bem e quem não são. As pessoas de bem do Carnaval de Belo Horizonte, que fazem o Carnaval de Belo Horizonte, para a gente curtir mais uma vez esse Carnaval com muita responsabilidade, muita tranquilidade e que a gente carnavalize Belo Horizonte cada vez mais com as nossas presenças na rua, com os nossos corpos, com as nossas copas na rua. E feliz Carnaval para a gente, sem escola civil militar. Obrigado, Júlia. 1h, 1 minuto. Vou dar licença, pedir licença a vocês. Ô, Júnior Brasil. Rodada de fim de semana chegando. André, vambora. Rapidinho, Não, rapidinho, já tô passando a bola para você. Você já Ô, falou o que tá demais.